Atenção, este vídeo tem spoilers. Se tem um aspecto de Clube da Luta que encanta os fãs é o uso que ele faz da metalinguagem. Ou seja, o fato dele falar pra gente, sim, eu sei que eu sou um filme. E ele ainda faz isso brincando com o público. Como ele faz isso? De diversas formas. Com mensagens subliminares, com os personagens quebrando a quarta parede, com detalhes nos fundos das cenas que fazem referência aos astros do próprio longa. Agora, por mais pitorescos que esses detalhes sejam, é preciso reconhecer uma coisa. Eles são muito mais do que meras curiosidades divertidas. Porque essa metalinguagem também tá lá para nos dar uma dica de como podemos interpretar Clube da Luta e as mensagens que ele quer articular. Especialmente se for para demonstrar o quão cínico esse filme é. This is it. The beginning. Um dos principais trunfos da metanarrativa de Clube da Luta é a montagem. Por exemplo, o filme já começa no final da história, para depois voltar no tempo e mostrar como os personagens progrediram até chegar nesse ponto do clímax, pro qual a gente retorna no final do filme. Mas repara que na conclusão, quando eles voltam para esse instante, eles não repetem aquela cena que a gente viu na abertura. Eles dão uma mudada bem de leve. Porque no começo, quando o Tyler pergunta quais são as últimas palavras do narrador, ele responde... I can't think of anything. Mas quando a gente volta para esse instante lá no final do filme, a resposta muda para isso aqui. I still can't think of anything. Viu só? O que deveria ser o mesmo instante repetido acaba virando dois momentos diferentes só porque eles estão posicionados em extremidades opostas da obra. O filme está mostrando que ele tem plena consciência da sua própria duração e de como ele foi editado. Flashback humor. E falando em edição, tem o easter egg mais famoso de Clube da Luta. As vezes em que o Tyler pisca rapidinho na tela antes dele conhecer o narrador na cena do avião. Aí depois a gente vê uma cena do Tyler trabalhando como projecionista numa sala de cinema e descobre que ele faz algo similar com as películas que ele manipula. A diferença é que ele insere imagens impróprias e picantes, como mensagens subliminares em filmes para toda a família. E isso te faz ver com outros olhos as aparições relâmpago do Tyler que vieram antes. O filme executa um ato de ilusionismo para depois entregar pra gente como ele fez o truque. Aliás, toda essa cena da sala de projeção é fundamental para Clube da Luta, justamente por causa da metalinguagem. Primeiro que ela traz uma disrupção nova para esse longa. A quebra da quarta parede. Antes desse instante, o narrador contava a história com uma narração, mas ele não reconhecia a presença de nós do público. Mas na cena da sala de projeção, ele rompe com esse protocolo e do nada começa a falar pra gente, se dirigindo aos espectadores diretamente pela primeira vez. Mas por que essa mudança tão brusca? Bom, se você reparar, a cena da sala de projeção é um grande ponto de virada na história. A partir de agora, o Tyler vai se tornar de vez a figura mais importante da existência do narrador. Daqui em diante é o Tyler que vai dominar a mente do protagonista. Então, quando o narrador quebra a quarta parede de forma repentina nesse momento, é porque a percepção que ele tem da realidade foi despedaçada de vez. Agora é o Tyler que está no controle da narrativa, algo simbolizado pelo gesto dele literalmente tomar o filme nas próprias mãos e controlar o que vai acontecer com a projeção. E nesse processo ele até nos ensina uma liçãozinha sobre projeção, explicando o que são aquelas marcas que você vê em cantos de filmes. Elas são indicações de quando um rolo deve ser trocado pelo próximo. E aí o Tyler diz... In the industry we call them cigarette burns. O domínio do Tyler sobre o filme é tão grande que mais tarde, quando ele faz um discurso olhando pra gente, a projeção fica instável e revela pra gente as bordas da película do próprio longa Clube da Luta. E outro detalhe de brincadeira metalinguística vem lá na frente. Já reparou no fundo dessa cena aqui? Olha o que tá na marquise do cinema na rua. Eles estão exibindo 7 anos no Tibete. Um filme estrelado por quem? Por ninguém menos do que o Brad Pitt. E em outro plano nessa cena dá pra notar outra marquise com mais títulos. Um deles é o de The Wings of the Dove, ou Asas do Amor, estrelado por quem? Helena Bonham Carter. E por esse ângulo aqui dá pra ver que o outro título é The People vs Larry Flynt, ou O Povo contra Larry Flynt, estrelado por Edward Norton. Um filme que inclusive tem uma cena que parece ter inspirado um momento de Clube da Luta, dá só uma olhada. Todos esses exemplos são muito legais de perceber. Eles fazem a gente notar como o Fincher pensou muito nos pormenores. Mas acho importante reconhecer que esses detalhes não são só curiosidades divertidas.
É fundamental também questionar para que fazer isso tudo? Qual o papel que desempenham essas brincadeiras metanarrativas? Bom, a gente já respondeu parte dessa pergunta agora há pouco. Quando a gente descobre a reviravolta sobre a identidade real do Tyler, a gente percebe que aquelas esquisitices de linguagem eram uma representação da confusão do protagonista, que não consegue mais perceber a realidade como ela é. Mas isso é só o começo da conversa. Tem mais coisas por trás da metalinguagem de Clube da Luta. Mas antes, a gente precisa falar sobre o culto ao Tyler Durden. Basicamente, desde a estreia de Clube da Luta, o filme divide o público por conta de diferentes interpretações. De um lado, você tem as pessoas que realmente se encantaram com o Tyler Durden e tomaram ele como uma figura que deve ser seguida. Afinal de contas, ele começa a história com questionamentos muito pertinentes, contestando a forma como o consumismo tira a nossa individualidade e nos esvazia como seres humanos. Tyler começa apresentando uma outra forma de enxergar a vida, propondo que sejamos mais intensos e verdadeiros. Inclusive, certas pessoas, especialmente do público masculino, ainda por cima enxergaram no Tyler um ideal de masculinidade que deveria ser reconquistada, deixando os nossos impulsos primais serem extrapolados pela violência. O que inclusive fez pessoas na vida real fundarem clubes da luta de verdade, acredite ou não. Mas você também tinha um monte de gente que via o filme de outra maneira, pensando, peraí, não é bem assim. Sim, o Tyler pode encantar num primeiro momento, mas não dá pra gente se fixar no que ele faz na primeira metade da história e ignorar o que ele faz depois. Se tornar um tirano hipócrita. Ele começa criticando a forma como o consumismo tira a individualidade da gente, mas depois cria uma organização terrorista em que todo mundo tem que se vestir igual, ter a mesma cabeça raspada e até mesmo abrir mão dos próprios nomes. Ele reduz os seguidores dele a peões vazios e incapazes de pensar por si mesmos. E o Clube da Luta que ele propõe como terapia logo sai de controle, trazendo consequências devastadoras para esses homens. Por isso, segundo essa interpretação do filme, o Tyler não deve ser tomado como um ícone admirável, mas sim como um retrato do perigo de absorver cegamente esse tipo de discurso. E eu particularmente concordo com essa leitura de Clube da Luta, de que não é para cultuarmos o Tyler. A questão é que, na hora de defender essa interpretação, muitos parecem se focar demais nos eventos da trama, em como o enredo nos passa essa ideia. E aí acabam deixando de lado outro elemento fundamental para essa interpretação, que é o uso da metalinguagem. Num primeiro momento, todas aquelas brincadeiras autoconscientes do filme parecem estar lá para pregar uma peça no narrador. Mas o filme também está pregando uma peça na gente, no público. Ok, isso é evidente naquela cena com o plot twist sobre a identidade do Tyler. É um momento que faz a gente perceber que nós também fomos enganados. Mas essa reviravolta não é a única peça que o filme prega na gente. Por exemplo, lembra aquela cena do Tyler nos ensinando que na indústria de cinema aquelas marcas no canto do filme são chamadas de queimaduras de cigarro? Adivinha só, isso era mentira. Projecionistas nos Estados Unidos não chamavam isso de queimaduras de cigarro, mas sim de kill marks, ou marcas de sinalização em tradução livre. Chamar isso de queimaduras de cigarro foi coisa de Clube da Luta mesmo. Só que tanta gente acreditou no filme que o termo acabou se popularizando entre fãs de cinema e passou a ser usado pra valer na hora de se referir a essas marcas. O Tyler pegou a galera de jeito. Eu também penso muito naquelas marquises de cinema que mostram os outros filmes estrelados pelos atores de Clube da Luta. De certa forma, isso é o filme discretamente reconhecendo que os seus principais rostos não são rostos quaisquer, mas sim de atores. De pessoas extremamente famosas que emanam uma aura de fascínio aos nossos olhos. E isso muda o jeito como a gente vê os discursos do Tyler. Especialmente quando ele tá lá reclamando que o mundo prometeu que poderíamos ser astros de cinema, mas em vez disso viramos pessoas que se sentem insignificantes. All been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars, but we won't. Isso pode soar impactante, mas também existe um cinismo nessa cena. Ora, com aquela marquise de 7 anos no Tibete, o filme meio que admitiu que sabe que é estrelado pelo Brad Pitt. Então o Fincher sabe que ele tá colocando um dos maiores astros do cinema para discursar pra gente sobre as dores de não conseguir ser um astro do cinema. E enquanto isso a gente tá lá engolindo esse discurso no maior entusiasmo. O filme critica o nosso deslumbramento por celebridades, enquanto explora a nossa ânsia em emular
as mesmíssimas celebridades. Que o diga aquele pessoal que fundou clubes da luta na vida real, não é? We're very, very pissed off. E não podemos esquecer, obviamente, do segredo final de Clube da Luta. Quando, logo antes de cortar para os créditos, ele insere durante uma fração de segundo a foto de um cara peladão bem na nossa cara, do jeitinho que o Tyler fazia na sala de projeção. Então, isso não é só uma piadinha. Isso é também o filme admitindo que quer bagunçar um pouco a nossa mente, como o Tyler fazia com os espectadores da sala de cinema dele. Significa então que todas essas brincadeiras metanarrativas de Clube da Luta estão lá por um motivo: fazer a gente pensar sobre a relação que nós vamos construir com o próprio Clube da Luta. O longa quebra a própria magia cinematográfica para dizer: não me leve totalmente a sério. Isso é um filme. Isso é uma artificialidade, isso é uma ilusão. E se o protagonista de Clube da Luta é um pobre coitado por ter acreditado nessas ilusões, o que isso diz sobre nós? O que isso diz sobre o ato de aceitar cegamente toda a balela do Tyler como se fosse verdade absoluta? Pois é. You are insane. No, you're insane. Foi assim que Clube da Luta comprovou, no fim dos anos 90, como o David Fincher tinha muita destreza para articular nos seus filmes uma visão cínica do mundo, das pessoas e dos próprios filmes. Sim, Clube da Luta é uma reflexão sobre sociedade, sobre economia e sobre psicologia. Mas a metalinguagem de Clube da Luta mostra que essa também é uma reflexão sobre o poder que os filmes têm de nos afetar. Mas como é que cada um de nós vai ser afetado por essa experiência? Como vamos interpretar as obras? Bom, aí já é algo impossível do diretor prever com 100% de certeza. O máximo que ele pode fazer é criar o filme dele e dar umas alfinetadas na gente. Little by little, you're just letting yourself become Tyler Durden. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E sabia que tem um novo jeito de vocês apoiarem a gente? Vocês podem usar o botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo do vídeo. Ele é tipo uma gorjeta, você escolhe o valor e deixa um comentário que vai ficar destacado com uma cor diferente. Mas se quiserem ajudar a gente com um valor recorrente todo mês, vocês podem entrar na nossa campanha do Apoia-se, até porque eu produzo conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E olha que tem muita coisa legal, incluindo o Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês juntos. E um dos últimos filmes que a gente debateu no Cineclube foi justamente Clube da Luta. Os detalhes da nossa campanha do Apoia-se estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.